Pessoal, a gente já tem o horário, né, marcado aí, chegamos às 15 horas e 1 minuto. Eu vou iniciar a minha resolução de exercícios rapidinho. Eu só quero informar a todos algumas coisas importantes, tá? Aqui ah, na descrição do vídeo, vocês têm algumas informações importantes e eu quero que vocês acompanhem isso comigo. Tá? O material que eu trouxe para vocês hoje, como eu já tinha combinado com a galera aqui que vai fazer essa maratona ao Enem, o material que eu trouxe hoje, ele é uma lista com 11 exercícios, tá? Destes 11 exercícios, eu separei 6. Eu não sei se eu consigo fazer todos os 6 ou 7, tá? Provavelmente em 1 hora não seja possível, mas eu quero que vocês peguem ali na descrição a lista de exercícios que está disponibilizada para a aula de hoje. Vocês têm um link ali, cliquem, por favor, e baixem essa lista. Se você não tem como fazer isso agora, por favor, faça depois. O que eu recomendo bastante? Recomendo que vocês peguem papel, que vocês peguem caneta e que vocês comecem a anotar algumas coisas, porque pense o seguinte, a gente está aí há 50 dias da prova do Enem. Parece que nunca ia chegar e chegou, né? Chegamos ao dia da prova. E daqui para frente, qualquer coisa que você somar na sua cabeça, qualquer pequena informação, ela é muito valiosa. Normalmente essas informações que a gente pega por último, quando a gente está com mais vontade, quando a gente está mais sagaz para enfrentar a prova, são informações que acabam sendo mais relevantes. Inclusive, informações que elas acabam fazendo mais sentido na nossa cabeça. Quando você estava lá no início do ano, estudando as coisas, lá do iniciozinho, talvez você não tinha capacidade de conectar as informações biológicas, por exemplo, a ponto das coisas fazerem sentido para você. Então, a partir de agora, quando a gente frisa determinados aspectos da biologia, quando a gente coloca esses aspectos da biologia sobre uma roupagem do Enem, sobre uma abordagem do Enem, essas coisas começam a fazer mais sentido para você e, claro, vão fazer muita diferença lá na prova. Então, eu quero que vocês peguem papel, peguem caneta e façam anotação de absolutamente tudo que eu colocar aqui no papel para vocês, ok? Massa? Boa tarde, Gabriele. Boa tarde, Danilo, Murilo. Beleza, gente. Que bom que vocês chegaram aí, tá? Outra coisa importante, além da lista de exercícios, quem quiser participar do Kit Enem, que é com certeza o maior projeto de ciências da natureza hoje disponível na internet, eu convido vocês a participar. Dá um clique ali no Kit Enem e vai se informar no link que tem ali embaixo de tudo que esse pacote oferece. Ele é extremamente acessível, ele é muito completo e além de aulas, além de resolução de exercícios, além dos próprios exercícios, dos simulados, vocês vão ter um apoio por meio de também palestrantes e aulas de coaching, apoio psicológico, dicas de como resolver essa prova, uma série de e-books exclusivos para vocês. Então é legal vocês participarem sim desse Kit Enem, vale bastante a pena. O pessoal lá do Química, tanto o professor Samuel, o professor Ives, o professor Wesley, o professor Marcelão, eu, o professor Paulo Valim, claro, nosso grande mentor, todos aqui pensaram em um projeto muito ambicioso do Enem para vocês e vale a pena vocês conhecerem. Se vocês estiverem interessados em participar do Kit Enem, não esqueçam, por favor, de colocar o cupom de desconto de vocês. O cupom de hoje se chama Guilherme, tudo em letra maiúscula. Então, quiser participar, venha conhecer esse pacote. Eu acho que desses últimos 50 dias tem muita coisa para você ver ainda. A gente fica com uma ideia errada, achando, ah, não, eu acho que não vai dar tempo. Meu, tem muito tempo. Se na última semana você começar a se encarnar e estudar para o Enem, pode ter certeza que muitas coisas importantes vão sair daquela última semana de estudos. Se vocês olharem lá o Kit Enem, vocês vão ver, ah, começou no dia 3, professor, dia 3 de setembro já passou, e agora? Gente, todas as aulas estão disponíveis. É só você ajustar o seu cronograma. As aulas estão sendo largadas desde o dia 3, mas está tudo disponível para vocês. Se vocês entrarem hoje, dia 13, 10 dias depois, não faz mal. Está tudo disponível lá para vocês, ok? E agora a gente começa a nossa aula. Não esquece também que vocês têm um link para o raio-x Enem. E o que é o raio-x Enem? Cara, é a abordagem de tudo que mais cai na prova de ciências da natureza. Dá uma olhada lá. É um raio-x completo, detalhado, daquilo que vai ser abordado nessa prova. Se a gente pegar os últimos 8 anos de prova do Enem que a gente tem disponíveis, pô, a gente consegue montar muito bem o esqueleto dessa prova. Pensando nisso é que a gente montou esse material. A gente está disponibilizando para vocês o esqueleto da prova de ciências da natureza. Procura lá, raio-x
Enem, tá na descrição, tá? E agora a gente vai começar a nossa lista de exercícios. Bora lá. Galerinha, o primeiro exercício dessa lista, o número 1, trata de uma questão que foi abordada no Enem do ano passado, tá? A galera deve lembrar dessa questão, alguns lembram de maneira triste, outros de maneira feliz, porque acertaram a resposta. Mas vamos lá. O que essa questão aí está dizendo para vocês? A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Dica que eu dou para todo mundo que vai resolver prova do Enem. Gente, destaque os pontos principais. A gente trabalha dentro do Enem, dentro daquilo que a gente chama de competências e habilidades. E uma das habilidades mais importantes que vão ser cobradas de você é a capacidade de análise, observação e de extrair o conteúdo que é necessário realmente dessa questão. Então, a coleta de fezes de animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais, pô, é o que quase todo mundo faz. Você pega e coleta o cocô do seu cachorro e joga numa lixeira orgânica convencional, pode criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Tipo, prof, quando você degrada a matéria orgânica, você gera chorume e você gera metano. Ok? Esses dois compostos são extremamente prejudiciais. Um chorume, pessoal, tem a capacidade de contaminação de água absurdo. 1 litro de chorume pode contaminar mais de 20.000 litros de água. Ok? O gás metano tem o potencial de efeito estufa 20 vezes maior do que o dióxido de carbono. A gente tratou isso na aula de ontem, na aula que largou ali na quarta-feira. Se você não assistiu a aula de ecologia ontem, por favor, ao final desse vídeo, vá assistir. Então, chorume e metano são um dos produtos realmente prejudiciais ao meio ambiente que a gente vai ter dessas sacolinhas. Aí, ó, tem uma ilustração do cara catando o cocôzinho do cachorro e largando um local que vai ser destinado a um ambiente que não tem tratamento para esse tipo de produto. A figura 2 ilustra o projeto Parks Park, desenvolvido em Cambridge, nos Estados Unidos, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis, ó, sacola biodegradável, legal, você vai pegar, botar o cocô do cachorro e a sacolinha vai se dissolver, e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos e os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Gente, primeira coisa legal de você saber, o que é um biodigestor? Não existe dentro da ecologia e da questão da produção de energia limpa algo que esteja mais em alta do que o biodigestor. Pode ser que o Enem cobre biodigestor mais uma vez esse ano. Então coloca aí, o que é um biodigestor? Um biodigestor é um local, pode ser uma vala, tá? Ele pode ser um, um açude impermeabilizado, ele pode ser uma vala concretada, que é um local onde a gente vai fazer a digestão de matéria orgânica. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui um alçapão, tá? E nesse alçapão eu vou jogar a matéria orgânica lá dentro. Matéria orgânica, no caso, é as fezes do cachorro, tá? As fezes, muito bem. Massa, 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 massa. Eu estou jogando matéria orgânica ali dentro. Dentro dessas condições aqui, imagine que esse local é tampado, não existe aeração, a gente vai ter bactérias anaeróbicas. Então, aqui dentro, coloca aí, bactérias anaeróbias. Beleza? Bactérias anaeróbias são aquelas que vivem sem a presença do O2. Aliás, algumas bactérias anaeróbias são estritas, elas nem toleram a presença do O2. Beleza? E aí, prof, essas bactérias que vão ficar dentro dessas valas ou desses açudes impermeabilizados são bactérias que, além de serem anaeróbias, elas fazem o que a gente chama de decomposição incompleta da matéria orgânica. Essa decomposição incompleta vai gerar um gás denominado metano. Professor, mas aqui também tem metano? Você largou as sacolinhas lá, elas foram se rasgando com o tempo ou com a manipulação, as fezes começaram a degradar e viraram metano? Pessoal, lembra do seguinte, tá? O metano
que você está liberando aqui é proposital e ele vai ser acomodado, ele vai ser destinado a alguma coisa. O que que seria o natural dentro de um biodigestor? Que você tivesse um cano, e aí você pega a partir desse cano e libera o metano. Na ponta desse cano, a gente coloca normalmente alguma coisa para queimar. Queimou, vai queimar o metano, senhor. É, isso é o que se fazia nos biodigestores antigos. Esse é um negócio que ainda é praticado e que ainda assim é melhor do que liberar o metano na atmosfera, porque quando você queima esse metano, você vai gerar, a partir dele, CO2. CO2 causa efeito estufa, professor? Sim, mas o metano tem potencial estufa de 20 vezes mais, 21 vezes mais do que o CO2. Então é válido a gente liberar CO2 no lugar do metano. Qual que é a grande sacada hoje? A gente usar esse metano para alguma coisa. Nesse caso, pessoal, o que, que a gente fez? Pegou o metano que está lá do biodigestor e a gente está usando para acender uma lâmpada da iluminação dos parques. Imagina os parques da sua cidade, que você deve ter aí, porque eu moro numa cidade pequena e mesmo sendo pequena, a gente tem parques bem legais, onde a galera leva um monte de cachorro lá e a cachorrada caga pra caramba. Imagine que nesses locais a gente pode coletar essas fezes, colocar num biodigestor e o parque mantém as suas luzes acesas no período da noite. Você está se utilizando de metano, de bactérias que trabalham de graça para você, para gerar luz. Essa é a grande inovação tecnológica que a gente teve nesse processo, se utilizar do metano para gerar luz. Uma inovação desse projeto é possibilitar o ou a queima de gás metano. Pô, a gente está queimando gás metano. Essa é a inovação tecnológica, criando lamparinas, está queimando lá. Mas queimar é uma inovação. Gente, queimar o metano e utilizá-lo para alguma coisa é uma inovação. Armazenamento de gás carbônico, não. Decomposição aeróbica das fezes, claro que não. A gente está falando de processos anaeróbicos. Uso mais eficiente de combustíveis fósseis. Pô, você está vendo combustível fóssil aqui? Claro que não. Fixação de carbono em moléculas orgânicas? Também não. Então a nossa resposta vai ser letra A. Mas agora eu quero explicar uma coisa para vocês, tá? Uma coisa bem interessante. Hoje em dia, gente, tem coisas mais legais que você pode fazer do que simplesmente queimar o metano e iluminar. Esse gás metano, ele pode ser acoplado a um motor. Existem motores que são originalmente movidos a diesel, mas eles são adaptados. E esses motores, eles passam a funcionar com metano. E esse motor adaptado ao metano, ele se acopla a um dínamo. E o dínamo, vocês sabem, ele vai girar, girar, girar e vai gerar para nós energia elétrica. Eletricidade. Então, se aparecer alguma coisa sobre biodigestor no Enem esse ano, eu quero que você fique atento. Bem provavelmente, se aparecer algo sobre biodigestor, eles vão falar do uso do biodigestor para gerar eletricidade. Isso já é uma realidade em várias cidades do Brasil. Na Europa nem se fala. Os lixões a céu aberto se transformaram em fontes de geração de eletricidade. É você pegar uma coisa que era totalmente indesejada, um lixo, e a partir dela fabricar eletricidade. O que é legal e você deve anotar? Por incrível que pareça, gerar eletricidade a partir desse sistema é mais barato do que a eletricidade gerada em hidrelétrica. Do que hidrelétrica. Por que eu acho legal que você anote isso aí? Porque a gente está falando de biologia, mas pode ser que apareça uma redação tratando de questões ambientais. Você tem que saber, você tem que estar embasado disso para poder argumentar na hora de uma redação, beleza? Massa? Essa foi a primeira questão, a resposta é a letra A. Eu quero ver o que vocês estão comentando por aí. Caiu. Gente, tá tudo certo aí? Para mim tá ok a conexão, tá tudo bom. É, isso aí. Uhum. Gente, perdeu muita coisa, Beyoncé? Não perdeu, Beyoncé. Você está aí na primeira questão ainda, tá? Vamos virar a página? Para quem está chegando agora, e quando eu estava falando tinha uns 20 e poucos espectadores, chegamos a 60, agora estamos assim, com 58. Para quem chegou agora, gente, não esquece, tem uma lista de exercícios ali embaixo para vocês, são 11 exercícios, eu selecionei alguns deles, não vou fazer todos, tá? E além disso,
vocês têm informações aí para o Kit Enem, que também eu disponibilizei um cupom para vocês poderem ganhar um descontinho, nesse que é o maior projeto que a gente tem de ciências da natureza na internet. O cupom é Guilherme, com todas as letras maiúsculas, e a gente também tem a análise da prova do Enem ali no Raio X Enem. Procurem ali, por favor. Bora lá, próxima questão. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica, pô, todo mundo estuda, né? Carbono tem tudo a ver com química orgânica, beleza. Que compõe os indivíduos, ora se encontra na sua forma inorgânica, ora se encontra em forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Pessoal, vamos raciocinar um pouquinho? Tá? Olha a pergunta da Aparecida. O uso do chorume das vacas também serve, né, professor? Gente, as fezes da vaca podem ser utilizadas em um biodigestor. E o chorume delas, o chorume proveniente dessas fezes, ele pode virar adubo. Tá? Se você desidratá-lo, fazer a decomposição desse chorume e depois desidratá-lo, ele vira um adubo muito, muito, muito bom. Inclusive totalmente inócuo. É um adubo que ele não tem cheiro qualquer. É muito interessante isso. Agora vamos pensar na nossa cadeia alimentar aqui. Ele colocou alguns seres na nossa cadeia. Ele falou do fitoplâncton, do zooplâncton, do molusco, dos crustáceos e dos peixes. Está em ordem, né? Quem que seria o nosso produtor? O fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar. Aí o zooplâncton é um consumidor primário. Os moluscos são consumidores secundários, os crustáceos consumidores terciários e os peixes consumidores quaternários, tá? E aí, prof? E aí que se você quiser saber um pouquinho sobre cadeia alimentar, a gente falou bastante na aula que foi publicada ontem. O que que eu quero que você saiba mais? Eu quero que você saiba um pouquinho mais sobre os produtores e eu quero que você saiba sobre bloqueio da atividade dos produtores, que é uma temática muito forte no Enem para esse ano. Então vamos lá. Primeiro, o que que são os produtores? Produtor, gente, por definição, é um ser que consegue, por favor, coloque aí, ó, converte matéria inorgânica em orgânica. Sabe aquele negócio, você fala assim, ó, a planta produz o seu próprio alimento, tá? Bom, beleza, ela produz o seu próprio alimento. Mas o que que significa isso? Quer dizer que lá no fundo a planta vai pegar o CO2 que vem da atmosfera e transformar ele em glicose, ok? Ele está pegando matéria inorgânica e transformando em glicose. Inclusive, a letra A é a nossa resposta, porque o fitoplâncton é um produtor. Agora, vamos esmiuçar um pouquinho mais esse processo. O produtor ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um fotossintetizante, que são aqueles caras que fazem esse processo com o auxílio da luz, ou os quimiosintetizantes, que são aqueles camaradas que vão se utilizar de reações químicas e delas tirar energia para fazer a produção de matéria orgânica. Ambos têm que produzir alguma forma de matéria orgânica. Em geral, essa matéria orgânica é a glicose. Detalhe importante: a gente já teve uma questão do Enem falando que plantas produzem açúcares. Aí você pensa, não, açúcar não. Claro que sim, meu. Glicose é açúcar. Agora, esse açúcar, pessoal, chamado de glicose, ele é utilizado para a planta fazer amido e fazer celulose. Como assim, prof? Celulose são cadeias de glicose, amidos são cadeias de glicose também. Então, como já apareceu no Enem, é legal a gente lembrar, uma vez estava escrito que durante a fotossíntese, o ser consegue produzir açúcares, ou no plural, que açúcares são esses? A glicose, e a partir dessa glicose, amido, e também celulose. Tudo isso é carboidrato, tá, gente? Massa. Agora, onde que eu quero chegar? A gente teve recentemente, não tão recentemente assim, mas em escala de tempo
dá para considerar pouco tempo, está fechando agora 3 anos, né, aquele desastre em Mariana. A gente também teve, há um tempo atrás, um grande derramamento de petróleo, isso foi em 2010, lá no Golfo do México, foi o maior derramamento de petróleo da história do mundo, né. A gente teve nada mais, nada menos que 2 milhões de litros de petróleo sendo perdidos por dia. Cara, imagine 2 milhões de litros de petróleo sendo perdidos por dia. E não é só perder, ai, perder petróleo é perder dinheiro. Não. Imagine o quanto de petróleo foi parar no mar, o quanto isso é problemático. Então vamos esmiuçar um pouquinho esse negócio. Bora lá. Ó, o pessoal dizendo, ó, mesmo não sabendo essa questão, eu chutaria A. É uma maneira interessante de você pensar, né? Tipo, às vezes a gente sabe meio assim por saber, né? Então a gente tem que tratar um pouquinho também da teoria, para ver da onde vêm as nossas informações. Então, gente, imagine o seguinte, tá? A gente tem aqui, ó, a lâmina da água no mar, tá? E a gente tem os seres chamados de fitoplâncton. O fitoplâncton, por definição, é o quê? Fitoplâncton é micro-organismo, tá? Toda vez que você vê essa palavra plâncton, ó, lembra lá do Plâncton, do Bob Esponja? O Plâncton não é um carinha pequenininho? Tudo bem, se você pegar os episódios antigos do Bob Esponja, os primeiros episódios, você vai ver lá que o o Bob Esponja se comunicava com o Plâncton por meio de uma lupa, de tão pequenininho que ele era. Depois eles resolveram aumentar, porque se tornou um personagem mais importante. Mas o que que é um Plâncton? Plâncton é um ser microscópico, errante. O que é isso, professor? Da água. Errante, gente, é um ser que não tem capacidade de nadar de maneira direcional. Ele tá ali na água, para onde a água leva, ele vai. Ele não consegue, ah, agora eu vou para o fundo da água, agora eu vou para cima. Ele é errante. Ele é o contrário do natante. O natante consegue nadar por aí. Só que se vocês perceberam, a gente tem dois tipos de plâncton: o fitoplâncton e o zooplâncton. A gente se refere a fitoplâncton não necessariamente só a planta, tá? Porque fito quer dizer planta, mas são os seres que fazem fotossíntese. Pode ser quem, prof? A gente pode ter no fitoplâncton, coloca aí, ó, fitoplâncton. A gente pode ter algas microscópicas, tá? E a gente pode ter também as cianobactérias. Lembrando que alga pertence ao reino protista, né? Não é considerado mais planta. E no zooplâncton, prof, quem que está no zooplâncton? Também seres microscópicos, só que a gente refere-se mais a ele como animais. Então a gente vai ter larvas de artrópodes, por exemplo, larvas de crustáceos pertencem ao fitoplâncton. A gente também pode ter no perdão, zooplâncton, né? A gente pode ter também aqui protozoários. Muito bem. E aí, prof? Gente, lembra do seguinte que é muito importante. Sempre o fitoplâncton, sempre, 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 sem exceção, ele vai ficar na parte superior da lâmina da água. Por quê, prof? Porque a gente aqui tem sol. Muito bem. O fitoplâncton precisa fazer fotossíntese, ele vai estar sempre por cima. E aí, junto a ele, claro, se alimentando dele, a gente vai ter o zooplâncton. Muito bem, tá aqui o zooplâncton. E depois, prof, a gente pode ter uns moluscos, umas lesminhas do mar aqui, ó, bonitinhas, uns molusquinhos, que já são livre-natantes. E a gente pode ter uns crustáceos aí, tipo uns camarãozinho, umas paradas assim, que comem essas lesmas do mar, que comem resíduos, que comem o zooplâncton. E a gente pode ter também peixes. Opa, peixes tipo, sei lá, um atum, ou um peixe menor, uma sardinha, enfim, tá? Então a gente tem vários seres aí. O que que eu quero lembrar a vocês? Quando fala dentro de uma questão de vestibular de desastre Mariana, de poluição, de derramamento de petróleo, você tem que sempre lembrar dos impactos diretos e indiretos. Impacto direto é o quê? É o que que aquela substância química vai causar nos seres. Então, por exemplo, se for uma substância tóxica, ela vai matar o ser, beleza. Agora, o que que é impacto indireto? Quando você teve o rompimento da barragem do Fundão,
O grande problema não é nem os resíduos que tinham lá, é a turbidez que ele causou na água. De repente, de uma hora para outra, a água ficou barrenta, ela ficou cheia de sedimentos e isso impede a penetração dos raios solares. Se você não tem raios solares entrando na água, imediatamente o fitoplâncton morre. Se o fitoplâncton morre, o zooplâncton morre. E aí ele serve de alimento para moluscos que também vão morrer, e crustáceos que também vão morrer, e peixes que vão morrer. Se você tiver, por exemplo, petróleo. Petróleo, lembra, né? Ele é um composto lá da química orgânica, de característica polar, multicomposto, né? E ele não se mistura com a água, mas ele forma uma lâmina por cima da água. Se você tiver petróleo por cima da água, gente, você também bloqueia a entrada de luz. Bloqueou a entrada de luz, fitoplâncton morre, zooplâncton morre, moluscos, crustáceos ou peixes. Quando se fala de petróleo, lembra o seguinte: a morte do fitoplâncton é uma causa direta, porque bloqueou a luz e aí morre o fitoplâncton, já era. Agora, a morte dos outros caras é indireta. Por quê? Porque eles não necessariamente vão precisar de luz, eles vão precisar comer o fitoplâncton. Então, petróleo provoca a morte indireta de todo mundo que está na cadeia alimentar. Beleza? Showtime, então. Professor, essa questão foi considerada fácil, com base na cadeia alimentar marinha e sabendo que era produtora, a pessoa já matava essa? Pô, muito, muito fácil. Essa questão é uma questão considerada fácil, pode ficar tranquila. Isso cai no Senai também? Eu não sei que prova do Senai você está falando. Beleza. É, ó, a gente tem aqui, ó, falaram de ordem crescente de filos. O fitoplâncton pode ser uma bactéria, pode ser uma alga, o zooplâncton pode ser um protozoário, e daí a gente tem moluscos, crustáceos e peixes, né, do grupo dos cordados. Vamos para a próxima questão, então. Questão 5, gente. Olha só, em uma floresta existem duas populações herbívoras que habitam o mesmo ambiente. Massa. A população da espécie X, o senhor você pulou da 2 para 5? Sim, tá? Porque a gente tem 11 questões no material que está disponível ali na descrição para vocês, tá? E desses 11 eu selecionei alguns exercícios só. Então vamos lá. Em uma floresta existiam, perdão, duas populações herbívoras que habitavam o mesmo ambiente. Vamos anotar isso aí, vamos sublinhar. Duas populações herbívoras que habitavam o mesmo ambiente. Massa, primeiro, definição de população. Grupos de seres, o quê? Da mesma espécie. Perfeito, isso é uma população. A população da espécie X mostrava um grande número de indivíduos, enquanto que a população Z era pequena. Então, a espécie X tinha uma galera e a espécie Z tinha pouca gente ali. Beleza. Ambas tinham hábitos ecológicos semelhantes. E hábitos ecológicos. Tempo para vocês. Do que ele está falando? De hábito ecológico. Em ecologia, os hábitos ecológicos de um ser a gente chama do quê? Eu vou mandar um abraço virtual para o primeiro que responder a minha pergunta. Hum? Mando um abraço aqui do Paraná para todos vocês. O que, que são os hábitos ecológicos, gente? Vamos lá, ninguém responde? Vou colocar aqui então, ó. Hábitos ecológicos são os nichos. Nichos, a gente aprende no colégio como papel. Aí, ó, a Lana respondeu primeiro. Lana, abraço ecológico para você, virtual. O JPED também. O nicho, o Thiago mandou. São os hábitos, professor. O nicho. É isso aí, galera, é isso mesmo. O pessoal tá chegando atrasado aí, tá todo mundo respondendo. Isso aí, gente. Agora, olha só. Um abraço para todo mundo, tá? A Lana, o JPED, o Thiago, o Abner, o Sérgio, a Camila Carolina, isso aí. Gente, então vamos lá. O que é um nicho ecológico? É o papel que o ser desempenha no ambiente? Eu vou dar uma definição melhor de nicho para vocês. Coloquem aí no caderno, quem está anotando. Aliás, vocês estão anotando alguma coisa ou estão só olhando? Eu estou só biscoiteando aqui, cara. Anota que é importante, tá? O nicho, gente,
nada mais é do que os mecanismos de sobrevivência. Ah, de um ser. E quando fala de mecanismos, pensa em estratégias, ó, adaptativas. Gente, isso é muito importante. Estratégias adaptativas, ou seja, como é que o cara faz para sobreviver? Que padrão alimentar que ele tem? Será que ele é herbívoro? Será que ele é carnívoro? Será que ele é onívoro? Será que ele é um onívoro restrito? Será que ele é um coprófago, ele come cocô? Será que ele é um necrófago, que ele come coisa morta? Fora isso, será que ele tem um padrão de reprodução plurianual, ou ele vai reproduzir várias vezes ao ano, ou ele tem um padrão anual? Será que ele é um cara que cuida da sua prole? Por exemplo, mamíferos quase todos cuidam dos seus filhotes. Tem seres que não, os peixes largam os filhotes na vida. Tudo isso são estratégias adaptativas. Isso tem a ver com o processo de seleção natural. Nichos são os mecanismos de sobrevivência, as estratégias adaptativas. Continuando. Com a intervenção humana, ocorreu a fragmentação da floresta em duas porções. Então, gente, você tinha uma floresta, vamos lá. E nessa floresta, você tinha um monte de seres da espécie X e da espécie Z. Tudo misturado aí, né, galera? Lembrando que X tinha mais que Z. De repente, o ser humano foi lá, fez uma intervenção e separou a nossa floresta. Após algum tempo, observou-se que a população X manteve sua taxa populacional, enquanto a população Z aumentou a sua até que ambas passaram a ter aproximadamente a mesma quantidade de indivíduos. Então, o que aconteceu depois de um tempo? Aqui, ó, o X ficou para cá, manteve mais ou menos a população dele, e o Z, quando foi isolado, pô, suprimiu aqui o X e aumentou também até os dois ficarem iguais. Muito bem. O que estava rolando entre esses seres? É isso que eles querem saber. Gente, os dois estavam juntos, o Z, coitado, sempre em menor quantidade. Separou os dois, opa, o X manteve mais ou menos, aumentou um pouquinho talvez, e o Z explodiu até ficar na mesma quantidade do X. O que estava rolando entre esses caras? Ó, o pessoal tá falando, é predação. Viu? Vamos pensar dessa forma, JPEG? Se fosse predação, no momento que eu separei o X do Z, vamos dizer, por exemplo, que o X comia o Z. Aí eu separei. Pô, separou? E aí? Não seria natural que o X diminuísse a sua população? Não seria natural que o X começasse a regredir a sua população porque não tem mais alimento? Eu separei os dois. Não foi isso que aconteceu. O X se manteve mais ou menos ali. E o Z, prof? O Z aumentou. Tá, nesse sentido poderia encaixar a predação, mas não é. Será que é um predatismo? Separei o parasita do parasitado. Ó, a gente teria que ter uma diminuição do parasita. Não foi isso que aconteceu. O que está rolando é competição, tá? Competição, isso mesmo. A Lana colocou aí, ó, competição. Raziel também escreveu Lana, beleza, é competição. O que eu quero que vocês lembrem a respeito de competição? Para pensar em prova do Enem. Competição, a gente explica por um gráfico. A gente tem aqui, ó, professor, é o tempo. Não, calma. A gente tem aqui hábitat, ok? E aqui a gente tem nicho. Quando dois seres estão convivendo em locais próximos e eles têm nichos próximos, existe fator competitivo. Então imagine que dentro do meu gráfico, o hábitat do X é esse aqui e o nicho dele é esse. Como assim, professor? O nicho dele envolve todas as estratégias adaptativas que ele tem, seja alimentares, seja de reprodução, seja de fugir de predadores, qualquer coisa. Já o nosso camarada Z, ele vai ter um hábitat aqui, ó, e um nicho um pouquinho mais reduzido. Quando você tem sobreposição de hábitat e de nicho, eles começaram a viver juntos nesse local, a gente vai ter um evento chamado de competição. Agora, o que confunde muito o aluno? Professor, se eu separei esses dois caras,
eles pararam de competir. Sim. Só que a competição é uma relação menos. A tendência, se eu separei esses 2 caras, era tanto da população X aumentar, quanto da população Y aumentar também. Mas o nosso enunciado só diz que a Y aumentou. Ah, não era Y, né, era Z. Mas tudo bem, continua falando de Y. A gente está falando que só ela aumentou e a X não. Por que que isso aconteceu? Competição separou, os 2 tinham que aumentar. Gente, na competição, e eu quero que vocês anotem, existe um chamado princípio de exclusão de Gauss. Por favor, anota isso. O que que é isso, prof? Sempre que a gente tem uma competição por um tempo muito intenso, bastante tempo eles estão juntos ali, uma espécie tende a excluir a outra. O que estava rolando? Voltando, né, era X e Z. A espécie X estava passando por um processo de exclusão da espécie Z. A Z estava diminuindo. O X já tinha aumentado o máximo que ela podia. A Z estava saindo desse ambiente. Ela ia ter que procurar outro ambiente. É um princípio de exclusão. Quando a gente separou o X e o Z, a alteração do X deu quase nenhuma, porque ele já estava excluindo o Z. Quem que saiu beneficiado de fato quando eu separei esses 2 caras? O Z. O Z teve benefício de fato. O X já estava excluindo. Então ele não aumentou praticamente nada a população dele. Por quê? Porque ele está passando por um princípio de exclusão de Gauss. O que que eu quero que vocês façam? Anotem alguns exemplos desse princípio de exclusão de Gauss. Vamos pegar, por exemplo, o grupo dos grandes felinos. A gente às vezes acha de maneira errada que existe tigre na África. Não existe tigre na África. No meio da savana africana não existe tigre. Por quê? Porque por um princípio de exclusão de Gauss, os leões, que são felinos, que são de grande porte, que têm o padrão alimentar muito parecido com o tigre, são mais bem adaptados. Como os leões são mais bem adaptados ao ambiente savânico, eles excluíram os tigres de lá. Os tigres ficaram restritos ao ambiente florestal. Senhor, não existe leão na floresta? Existem nas florestas africanas onde os leões podem transitar. Indo para o ambiente indiano, os leões não existem mais. Por quê? Porque lá, naquele ambiente, o tigre, que também é grande, que também é caçador, que também é predador carnívoro, ele tem mais capacidade, mais estratégias adaptativas que o leão, e ele acabou excluindo o leão desse ambiente. Massa, né? Então, o princípio de exclusão de Gauss faz com que, ao longo do tempo, seres mais bem adaptados excluam os outros. Aí, esses outros que são excluídos vão procurar um ambiente onde se deem bem, ou eles são extintos, beleza? Então, tá aí a nossa explicação. Hum. Em relação a esse nicho hábito é importante. Esqueci disso. É, isso aí. Os dois grupos são herbívoros, como um vai comer o outro? Ah, é verdade, olha só. São herbívoros, né? Muito bem lembrado, eu tinha esquecido desse lance. Como é que vai ser predação? Como é que um vai comer o outro? Não pode, né? Isso aí. Professor, no caso da bioacumulação, quanto maior for o nível trófico, maior será a toxina dentro dele? João, é isso mesmo, tá? Não sei se não é a próxima questão que a gente vai falar sobre isso. Vocês entenderam? Lembrem do princípio de exclusão de Gauss, tá? Beleza. Gente, vou dar uma dica pra vocês, tá? Dica sobre isso. E eu quero que vocês anotem, porque se aparecer no Enem, você vai ficar muito feliz depois. Sabe uma coisa que acontece e que a gente consegue mostrar o princípio de exclusão de Gauss no Brasil? A gente teve a chegada no Brasil de plantas que são utilizadas com fins de produção de madeira, tá? Plantas tipo quem, prof? Tipo pinos, tipo eucalipto. O eucalipto e o pino são o terror dentro do ambiente natural brasileiro, porque eles não são daqui. Eles não têm predadores naturais. Eles não têm parasitas naturais. Todos os ambientes em que chega o eucalipto, que é australiano, ou o pinus, que é norte-americano, nas florestas brasileiras, ele cresce, ele se reproduz, ele tem estratégias adaptativas tão facilitadas que ele acaba por excluir as plantas nossas nativas. Então o pinus cresce muito rápido, muito mais rápido que os outros, faz sombra e as plantas de baixo não conseguem se desenvolver. Isso é um princípio de exclusão de Gauss. Coloca aí, ó, exemplo, plantas invasoras.
Uma vez eu estava tentando explicar para um aluno meu que eu trabalhei numa reserva ambiental lá na cidade de Santa Maria e a gente fez um projeto de derrubar, de destruir, de matar todos os pinos que tinham por lá. Era uma reserva natural e a gente teve que matar mais de 40 plantas. Aí ele falou: "Professor, mas por que matar essa planta? Tipo, que mal que ela vai fazer para a floresta? Tudo bem, ela não tem um predador natural, mas, tipo, ela mata alguém? Ela destrói a biodiversidade? Destrói. O fato dela estar muito bem adaptada a esse ambiente, o fato dela ter estratégias adaptativas facilitadas, faz que, por princípio de exclusão de Gauss, ela acabe escanteando as nossas plantas, as plantas nativas de um determinado ambiente, beleza? Então, plantas invasoras têm potencial muito grande de princípio de exclusão, são as plantas chamadas de exóticas, beleza? Massa. O senhor fala de bioma. A gente vai ter aula sobre isso, tá, Thiago? Hoje, infelizmente, não vai dar, mas eu quero fazer uma aula para vocês sim sobre os biomas brasileiros. Pode deixar. Vamos passar para frente. Tchau. 7. Pessoal que está chegando agora, que eu vi que mudou bastante, não esquece, tá? Esse material aqui que eu estou colocando, ó, pulei da questão 5 para 7. São um material com 11 questões, tá? Está disponível aqui na descrição e eu quero que vocês venham a conhecer também o nosso projeto Kit Enem, que é o maior projeto que a gente tem hoje de ciências da natureza pela internet e é um projeto muito amplo. Pense que ciências da natureza representa 1/5 da tua nota total do Enem. Você tem que se dedicar a isso. Química, física e biologia cada vez mais são mais complexas. Se você pegar um projeto bom, como é o caso do Kit Enem, e se dedicar, pode ter certeza que o resultado é um resultado positivo lá no final do ano. Beleza? Se vocês estiverem interessados no Kit Enem, que é muito legal, eu venho convidar vocês a participar. Tem um monte de coisas lá, fora a parte psicológica, a parte de coaching, a parte de organização de cronograma, as aulas, obviamente, dos professores, os simulados e tudo mais. A gente tem aí a possibilidade hoje trabalhar o Kit Enem, de se inscrever no Kit Enem com desconto. Se vocês quiserem desconto, coloque o cupom lá de desconto, o cupom Guilherme, tudo em letra maiúscula. Tá escrito aqui embaixo na descrição, tá bom? Vamos lá, exercício 7. Os parasitoides são insetos diminutos que têm hábitos bastante peculiares. Suas larvas se desenvolvem dentro do corpo de outros animais. Olha só. Parasitoides são insetos diminutos. Opa, insetinhos pequenos. E eles são parasitas, que têm hábitos bastante peculiares, suas larvas se desenvolvem dentro do corpo de outros animais. Gente, vou falar para vocês, já caiu 3 questões sobre parasitoides no Enem. 3, tá? Nos últimos anos. Suas larvas se desenvolvem dentro do corpo de outros animais. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e por isso esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas. Vou dar um exemplo para vocês que foi de uma outra questão do Enem. Imagine que você tem uma lagarta. O senhor é uma largata? Não, uma lagarta, tá? Tá aqui a lagartinha. Faz de conta que essa lagarta come folha. Folha do quê? De milho, de soja, de feijão, alguma coisa assim. Existe um parasitoide de lagarta que é depositado por uma vespa. A vespinha vai lá, ó, como quem não quer nada, e bota os seus ovinhos em cima do em cima do parasita da planta, do predador, perdão, do herbívoro da planta. Os ovinhos que a vespa vai colocar vão entrar dentro do corpo da lagarta, e lá dentro esses ovinhos vão eclodir e formar larvas, pequenas larvas. Essas larvas vão comer a lagarta por dentro e vão, coitada da lagarta, morrer. Por que que a gente faz isso? Isso é um controle biológico. O que é legal a respeito de controle biológico? Vamos colocar aqui, ó. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie. Sublinha isso no material. Beleza. E aí, prof? A gente tem que lembrar que esses parasitoides são específicos. Parasitoides são altamente específicos. A gente já tem ideia de controle biológico há muitos anos. Os primeiros testes, eles eram muito temerosos. A gente tinha medo de, por exemplo,
fabricar não, criar várias dessas vespas em laboratório e largar numa lavoura, pensando assim: "Meu, a gente vai causar um impacto ambiental muito tenso. Vai que essas vespas se disseminam, vai que essas vespas começam a entrar no ambiente natural, vai que essas vespas trazem um impacto ambiental tenso". E tive muito medo de início no uso do controle biológico. O que que a gente descobriu depois de um tempo? Que os parasitóides são muito específicos. Se ele ataca o tipo de lagarta que come folha do soja, provavelmente ele não ataca a lagarta que come as folhas de um angico, que come as folhas de uma planta que tem ali por perto, tipo uma pitangueira. Ele é muito específico. E a gente tem tido resultados muito, muito, muito bons usando esses parasitóides. Eles são responsáveis por aquilo que a gente chama de controle biológico. E qual é a grande vantagem de você fazer um controle biológico? Vamos lá, primeira vantagem: pouca aplicação, poucas aplicações. Você vai lá, percebe que você tem uma lagarta na lavoura e larga as vespinhas por lá, e larga um monte. Cara, se você largar, enquanto tiver lagarta, as vespas vão se multiplicando. Você não precisa ir lá que nem um veneno e aplicar uma, duas, três ou quatro vezes. Você aplica uma vez e pronto. Segundo, você diminui o uso de agrotóxicos. Diminui agrotóxicos. Lembrando, né, que eles são também compostos remediativos. E remédios, eles são substâncias químicas e que podem provocar no ser, por seleção natural, a resistência. Então, de tanto você aplicar esses agrotóxicos várias e várias vezes, a lagarta pode, ao longo do tempo, por seleção natural, criar grupos de resistência. E aí você tem que usar ou agrotóxicos novos ou aumentar a dose de agrotóxicos. Eu não sei se vocês sabem, se a gente conseguisse extrair todo o agrotóxico presente em 7 litros de óleo, óleo de cozinha, tá? Se você extraísse só o agrotóxico do óleo, 7 litros, tá? E tomar aquele agrotóxico extraído de 7 litros de uma vez só, você morre em 5 minutos. Olha só quanto isso é tenso. Claro, a gente não morre com o uso de óleo, porque a gente vai tomando esse agrotóxico de maneira diluída, mas isso com certeza no futuro vai te trazer um problema. Ah, professor, mas a Anvisa regula normas seguras para o uso de agrotóxicos. Sim, mas ela não regula o quanto que a gente usa dessas substâncias. Então a gente às vezes não sabe, mas a comida de um restaurante, a comida da mãe, a comida da avó, pode ter uma dosagem exagerada de óleo e a gente acaba ingerindo esse negócio de maneira também exagerada. Se você pegar o agrotóxico presente em 7 litros de óleo, pô, você morre instantaneamente ao tomar, quase instantaneamente. Isso é muita coisa, tá? Muita, muita coisa. O brasileiro toma mais ou menos 4 litros de agrotóxicos a 5 litros de agrotóxico por ano. Isso é muita, muita coisa, beleza? Agora, por que que parasitóides são legais? Porque a gente não usa agrotóxico e são poucas aplicações. Então, a vantagem, né, o benefício ambiental é pois diminui a aplicação de inseticidas tóxicos. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima questão. A gente tem mais 10 minutos de aula aí pela frente. Vamos lá? Essa questãozinha aqui vai responder aquilo que alguém me perguntou. Eu não sei se não foi. Opa, gente, cadê? Foi o João? O Yuri? Ah, meu Deus, agora eu não vou lembrar. O Sérgio? Não vou lembrar, mas alguém perguntou aí sobre bioacumulação, tá? Considere a seguinte cadeia alimentar em um ambiente marinho: o fitoplâncton, que a gente já tratou, copépodes, que são parte do zooplâncton, se você quiser anotar, zooplâncton, muito abundantes, copépodo tem tudo que é lugar, tá? Sardinhas, que vão comer os copépodes, e atuns, que vão comer as sardinhas. Imagine que nessa cadeia sejam introduzidas águas vivas. Ah, não, desculpe, pensei que era sobre bioacumulação, não é, é sobre água viva. Imagine que nessa cadeia sejam introduzidas águas vivas, que se alimentem dos copépodos. Opa, água viva está comendo o nosso amigo copépodo. Beleza. Nessa área, as águas vivas não são alimentos para outros organismos. Quem que come água viva, gente? Quem sabe me dizer? Quem que come água viva? Normalmente, comido por turtles, tartarugas. Beleza. Tá? Vamos dizer que nessa área não tem tartarugas para comer as águas vivas. No mesmo período ocorre a sobrepesca das populações de sardinhas.
Olha só o que rolou. Eu coloquei uma água-viva que está comendo o copépodo e eu fiz uma sobrepesca das sardinhas. Coitada das sardinhas, né? Primeiro, tá faltando alimento para ela porque tem água-viva brigando pelo alimento dela. Efeito de competição. Para piorar, eu tô predando um monte de sardinha, né? Pegando ela, pescando pra caramba. Quem que se lasca? Quem se lasca é a sardinha. E quem come a sardinha que é o atum. Então, todo mundo aí para frente vai se lascar. Os copépodos, as sardinhas e os atuns. Quem que se dá bem? O fitoplâncton. O fitoplâncton vai se dar bem porque você está tirando o predador dele, né? Beleza. Olha só. Como consequência das interferências descritas na cadeia alimentar, será observada a diminuição. Gente, vamos pensar o seguinte. Eu coloquei aqui, ó, a água-viva e ela come copépodos. A questão não quis dizer o quanto ela come. A princípio, quando eu introduzi a água-viva, você tem sardinha e água-viva comendo copépodo, vai diminuir essa população. Mas aí eu diminuí a quantidade de sardinhas. Se eu diminuir a quantidade de sardinhas, os copépodos aumentam em população. Agora, saber se a água-viva vai comer mais ou menos, não sabemos. Beleza. Como consequência das interferências descritas na cadeia alimentar, será observada a diminuição da população de copépodos em decorrência da diminuição do estoque de sardinhas. Pô, se eu diminuir a quantidade de sardinha, tem que aumentar a quantidade de copépodos. Então, a primeira está errada. Vai ter diminuição da população de atuns, opa, em consequência da diminuição da população de sardinhas. Eu fiz uma sobrepesca nas sardinhas, obviamente, coitados dos atuns vão ficar sem alimento. Já era para os atuns, resposta letra B. Beleza? Massa? Quanto mais atum, menos sardinha e o contrário também tá valendo. Quanto menos sardinha, menos... Não, não, esquece. Quanto menos sardinha, menos atum, né? Beleza. Fechou, gente? Vamos lá. A última questão para a gente finalizar. Questão 10. Aí sim, respondendo a questão de magnificação trófica. Os botos cinza, não esquece, tá, gente? O nome científico sempre em destaque. No caso, ele está em itálico, né? E a gente tem inicial do gênero maiúscula, inicial do epíteto minúscula. Então, isso aqui é gênero mais epíteto. Beleza. Os botos cinzas, gênero mais epíteto de Sotalia guianensis, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. Gente, pô, falou em acumulação de contaminantes. Vamos pensar, né? A gente estava falando antes do desastre de Mariana. De início falou assim: ah, não tem contaminante nenhum, é só barro. Hoje a gente sabe que tem. Hoje a gente sabe que algumas coisas são bem tensas lá, né? Inclusive, a gente ainda não teve uma assistência definitiva para as pessoas que perderam seus lares lá nesse desastre. Então, triste isso aí. Agora, tem bioacumulantes sim, naqueles resíduos de mineração que vazaram da barragem de Fundão quando ela estourou. Beleza. Os botecins acumulam maior concentração dessas substâncias por quê? Vamos construir aqui uma cadeia alimentar. Faz de conta que eu tenho aqui, ó, fitoplâncton. Aí eu tenho zooplâncton. Aí eu tenho, sei lá, um girino. Aí eu tenho um peixe chamado lambari. Aí eu tenho um pintado. E aí eu tenho o boto, tá? Gente, o boto vive 30 anos no mesmo lugar, tá? Esses compostos que ele está falando de acumulação, eles são compostos que sofrem magnificação trófica, ok? E o que é a magnificação trófica? O acúmulo, é a bioacumulação. Para título de informação, que compostos podem ser magnificados? Alguns tipos de agrotóxico como DDT, tá? DDT que é banido, não pode mais usar DDT. Essa parada é tão tensa, gente, mas tão tensa, que se você pegar na minha região aqui, ó, DDT banido desde o final da década de 70 no Brasil, tá? Se você pegar na minha região,
aqui do interior do Paraná, que a gente tem uma forte interação com o meio rural, todas as mulheres que estão em fase de lactação, estou falando todas as mulheres que estão produzindo leite materno, sem exceção, vão ter algum resíduo de DDT no leite materno. A parada foi banida lá no final da década de 1970, depois daquele congresso em Estocolmo, vocês lembram disso aí, né? Então a gente teve essa parada banida e ela é tão bioacumulante que ela está no ambiente até hoje. A gente come DDT sem saber, a ponto dele sair no leite materno das mulheres que estão em fase de lactação. Isso é uma pesquisa aqui de uma universidade perto daqui onde eu moro e, meu, isso é de assustar pra caramba. Essa parada ainda está no ambiente. Que mais que pode acumular, professor? Compostos radioativos. Então, lembra aí, desastre de Fukushima. Fukushima ainda não foi reocupada. O pessoal está iniciando ali um processo de biolimpeza do ambiente, mas ainda não conseguiram resolver o problema lá em Fukushima. Não dá para ocupar esse ambiente ainda porque tem muito material radioativo. A gente tem registros radioativos ainda lá na Ucrânia, né, de Chernobyl, então imagine, né? A gente também vai ter, pessoal, de metais pesados, chumbo, mercúrio, né? Beleza. O que que acontece para a gente finalizar a nossa aula? Faz de conta que o fitoplâncton recebeu DDT, por exemplo. Faz de conta que ele juntou em cada célula dele 10 partes por milhão, tá? 10 partes por milhão. Cada célula do fitoplâncton. Tô dando um chute aí, tá? Muito bem. E aí, prof? Faz de conta que o zooplâncton come para poder sobreviver 20 fitoplânctons. Então a gente vai pegar para cada zooplâncton como esse composto bioacumula e vai ficar com 200 partes por milhão, tá? Aí faz de conta que o girino come 10 zooplânctons. E aí, prof, a gente vai ter aqui 2.000 partes por milhão. Cara, esse valor vai dar muito exagerado, tá? Teria que ser 0,00 alguma coisa lá nisso, mas tudo bem. Faz de conta que o lambari comeu 4 girinos. A gente vai ficar com 8.000 partes por milhão. Faz de conta que o pintado comeu 5 lambaris. Opa, 5 lambaris. A gente vai ter 40 partes por milhão, 40.000. E faz de conta que o boto comeu 10 pintados. A gente vai ter 400. Nossa senhora, que exagero que eu fiz esse número. 400.000 partes por milhão. É muita coisa, tá? Jamais chegaria a esse número. Mas o que que eu quero que você entenda? Durante o processo de bioacumulação, como esse composto não sai dos seres, eles tendem a se acumular, se acumular, se acumular. E o que que você tem que lembrar? Sempre o topo da cadeia alimentar vai acumular maior quantidade de indivíduos, tá? De toxinas. Então, o topo da cadeia alimentar vai acumular mais DDT, mais elemento radioativo, mais metais pesados, sempre. Aí vamos colocar aqui, ó, são animais herbívoros, detritivos, são animais de grande porte, digerem o alimento lentamente, estão no topo da cadeia alimentar. Essa é a nossa resposta. Beleza? Massa, massa, massa. É, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, o pessoal falou que gostou e tal, né? Eu fico agradecido. Não adianta, sinceramente, eu vou estar aqui toda quinta-feira, 15 horas com vocês. Não adianta, de verdade, eu vim aqui, ó. E, gente, ó, a resposta da 10, ler com vocês é a letra E. Pô, peraí, né? Para isso vocês têm gabarito. Inclusive, tem gabaritos comentados. Eu deixo o gabarito comentado para vocês aqui, ó, nessa lista de exercícios. Essa não é a ideia. A ideia é a gente explorar o conteúdo, tá? Falar de coisas atuais, falar de coisas que podem justificar uma questão dessas no Enem. Imagine, por exemplo, se eles falarem sobre acúmulo de DDT no leite materno. Pô, fico mal feliz, né? A gente poder aparecer no Enem uma coisa dessas é muito, muito interessante, porque está tratando o nosso cotidiano. Beleza? Ah, Lana, fico muito feliz. Ô, João, um abração pra você, cara. Viu, antes que vocês saiam, eu quero falar rapidinho com vocês, tá? Nós temos aí mais uns 5 minutos antes de terminar a nossa live. Gente, eu conto de verdade com todos vocês semanalmente. Esse é o primeiro dia de várias semanas que a gente tem pela frente. Pensa aí, cara, faz 50 dias.
São 7 semanas, pelo menos, que a gente vai ter até a prova do Enem do primeiro dia, mais 8 semanas, na verdade, até a parte de ciências da natureza. Se você vier comigo aqui durante essas 8 semanas, pode ter certeza, alguma coisa vai acontecer com você. Alguma coisa boa vai acontecer com você. E vou dizer assim, ó, eu sou um professor daqueles professor raiz, sabe? Eu acredito num futuro melhor. Eu deposito dentro dos meus alunos a ideia de que vocês podem ser a diferença lá na frente. E professor de verdade, e eu posso dizer que todo mundo aqui envolvido no Química tem essa característica, a gente se reúne toda semana para conversar. Pô, o professor de verdade é aquele que vive de um espelho, entendeu? Vocês são os nossos espelhos. Ver vocês conquistando a vaga de vocês, ver vocês ingressando no mundo universitário, ver vocês debatendo informações, assimilando ciência dentro da cabeça de vocês, é trazer para nós, como professor, muita realização. O professor não fica realizado simplesmente por trabalhar. O professor fica realizado de ver nos seus espelhos, nos seus reflexos, que são os seus alunos, as conquistas que a gente pode ter lá no futuro para um país melhor, para uma sociedade mais digna, mais igualitária, para pessoas mais legais. E eu tenho certeza, a gente convivendo aí durante essas 8 semanas, trazendo um pouquinho de biologia a cada dia, a partir das nossas aulas que estão sendo publicadas aí no Químicação por mim, pelo professor Samuel Cunha, pelo professor Wesley, pelo professor Ives, pelo professor Marcelão, pelo Paulo, todo mundo, gente, dentro de uma sintonia que é muito legal. A sintonia que vai trazer resultado para vocês, ok? E, meu, ah, eu digo uma coisa, aqui a gente se trata de uma maneira muito bacana, muito aberta, tá? E a gente compreende que não existe diferença nenhuma entre professor e aluno. Nós dois, eu, vocês, todos nós aqui estamos envolvidos em um único projeto, que é o projeto de trazer conhecimento a vocês e gerar no futuro uma aprovação. A diferença básica que existe entre mim e vocês, entre a minha pessoa e vocês, é o fato que eu tenho uma função dentro desse projeto e vocês têm outra. A minha função é trazer biologia, é problematizar essa biologia, é dialogar em cima da biologia. E a função de vocês é tentar assimilar, é questionar, é perguntar, é olhar para o lado e perceber a biologia em cada um desses momentos da sua vida, em cada instante da sua vida. Isso é a tarefa de vocês. Eu torço muito, individualmente, por cada um que está acompanhando, os 59 que estão online, os 60 que estão online assistindo, e quero, de fato, que no final do ano a gente possa comemorar. E tenho certeza que isso vai dar certo. Beleza? Não esqueçam mais uma vez que o Kit Enem está disponível para vocês, um projeto muito bem elaborado, sabe? Muito bem construído, porque assim, ó, para aprovar um projeto como esse para a internet, pensa o rigor que ele tem que ter. Imagine a responsabilidade que o pessoal do Química em Ação tem para botar um projeto na internet e bater no peito e dizer, meu, esse é o maior projeto e melhor projeto para ciências da natureza hoje disponível na internet. Isso é muito forte, sabe? Isso é muito, muito, muito forte e a responsabilidade nossa é muito grande. Então eu convido vocês a conhecer esse projeto, quero que vocês deem uma olhada lá com carinho e, meu, não pense que eu estou aqui vendendo uma parada. Pense que a gente pode estar se ajudando no sentido do quê? Que a gente quer que você se aprove, tá? Isso é bom para o seu futuro. Isso não é um gasto, é um investimento para você, ok? E tomara de fato que ano que vem você não precise mais do Química em Ação. Tomara que ano que vem você possa mandar um recado lá para a gente, lá no Instagram, lá aqui nos comentários do YouTube, dizendo: Ô, prof, muito obrigado, meu. Aquele empurrãozinho que você deu para mim lá no dia 13 de setembro valeu a pena, porque agora eu estou dentro da universidade. É isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês sejam ex-alunos do Química em Ação, ok? Um grande abraço para todo mundo. Fiquem bem. Eu vou dar uma olhada nos comentários aqui. Boa. Que a gente possa comentar no canal agradecendo a contribuição. Ô, gente, com certeza, meu. Eu torço para que isso aconteça, tá? De verdade. Espero que todos vocês se sintam impactados, que é assim que a gente pensa aqui, em impacto. A gente tem que impactar as nossas vidas. A gente tem que provocar mudanças. E que a gente se construa cada vez melhor, né? Para, inclusive, dar um futuro melhor para o nosso país. Um grande abraço para todos. Fiquem bem. Espero que vocês estejam aqui na semana que vem. E não esqueçam, convide seus amigos, convide seus colegas. Quanto mais pessoas a gente atingir, melhor. Um grande abraço, um grande beijo. Tem alguma pergunta? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Obrigado e tchau. Tchau, gente. Ó, galera que gosta de biologia. A Aparecida chorou, querida. Beijo pra você, menina. Fique bem, tá?
É isso aí, gente, é isso aí. A gente conversa, tá? Tchau, 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 tchau. Fiquem bem. Finalizar. Vou finalizar, gente. Tô indo. Falou.